Bom dia, turma! E aí, galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Hoje, terça-feira, nós iremos assistir a nossa videoaula de ciências, uma rápida revisão de tudo aquilo que nós estudamos em ciências, tá bom? Fiquem ligados, tá? Bom, pessoal, antes da gente começar saneamento básico, nós estudamos, antes das apostilas chegarem, nós estudamos sobre a produção de lixo, né? A produção de lixo, porque hoje no mundo o consumismo está tão grande que tudo que nós consumimos em 6 meses no planeta Terra é equivalente ao que o planeta Terra demora 1 ano e meio para produzir, né? Então, a gente tá consumindo muito mais do que a Terra consegue produzir. E daí se cria os lixos, né? Muito lixo, que é um grande problema, porque a natureza demora séculos para conseguir decompor, desmanchar uma unidade desse lixo, né? A latinha de alumínio, de refrigerante, por exemplo, ela demora mais de 100 anos para ela, né, para a natureza conseguir desmanchar essa latinha, para se decompor, digamos assim, na natureza. Imagine várias latinhas de refri, né? Nós também trabalhamos a questão dos 3 R's, a importância: reduzir, consumir menos lixo, criar menos lixo, né? Reciclar e repensar. Esse produto, será que eu preciso mesmo dele? Ou vou comprar só porque está na moda? Porque as empresas, elas querem ganhar dinheiro. Então, elas incentivam a todo custo a compra desses produtos, né? Só que todo produto que nós temos hoje, seja ele um celular, seja ele essa mesa aqui, essa apostila, tudo isso, ela vem da natureza. Vem da natureza, né? Os recursos primários vêm da natureza. E quanto mais a gente tira da natureza, mais a natureza vai se desgastando, tá? Depois nós vimos aqui na apostila sobre o saneamento básico, que é muito importante. E aí vem trazendo uma pesquisa que a gente viu sobre isso, né? As pessoas hoje em dia não sabem, hoje em dia até sabem um pouco mais, mas ainda as pessoas não têm um conceito completo do que é o saneamento básico. O saneamento básico é o conjunto de medidas que visa preservar ou mudar as condições do meio ambiente com o objetivo de prevenir doenças e promover saúde, né? Nós vimos aqui esse texto, que é saneamento básico, muito bom, tá? O saneamento básico como direito de todo cidadão, seja ele lá pobre ou rico, o que for. É um direito dele no Brasil, do mais pobre ao mais rico, é o direito de ter saneamento básico. Então, vocês viram essa questão, o que é o saneamento básico, né? Esse conjunto de medidas, o que é? Água tratada, esgoto tratado, né? Drenagem das chuvas para não dar aqueles alagamentos, limpeza dos bueiros, limpeza das ruas através dos garis. Aqui em São Miguel a gente não tem, em outras cidades maiores tem, né? E graças a Deus que São Miguel não precisa ter, né? Nós temos a coleta de lixo seletivo, o aterro sanitário. Aí aqui foram as atividades que nós já fizemos, já corrigimos. Lemos esse artigo aqui, muito importante. Eu recomendo a leitura novamente desse artigo aqui, desse texto, tá? Que vem falando a respeito
da importância do saneamento básico no Brasil, que ainda em muitas realidades brasileiras, olha o que é que nós temos: esgoto a céu aberto. As pessoas vão na cozinha, lavam a sua louça e tudo e joga aqui, ó, e despeja aqui. Né? A água que não é tratada tem que buscar no rio, e isso é algo muito sério. Por quê? Porque nós temos estudos que comprovam a relação entre doenças, muitas doenças que se existem hoje, com essa falta de saneamento básico, né? E uma delas aqui nós temos doenças causadas por parasitas. Parasitas. E nós temos dois grupos de parasitas. Nós temos aqui os parasitas ectoparasitas, olha só, que são o piolho, o carrapato, que são os parasitas que ficam na parte externa do nosso corpo, parte externa do hospedeiro, né? E nós temos os endoparasitas, que eles se alojam, eles ficam dentro do corpo, como é o caso das bactérias. Vou colocar um acento aqui, do vírus e dos vermes, né? Ai, as famosas bichas, ai, as bichas. O que as bichas são? As bichas são vermes e são o quê? Parasitas, são parasitas. E esses parasitas, eles vão causar doenças, né? Olha aqui, nós temos o parasita da esquistossomose, que o principal transmissor é o caramujo, né? Que nós vimos. O amarelão também, causado por parasitas. Cisticercose, a mesma coisa. Olha aqui, ó. A questão da esquistossomose é causada por esse caramujo aqui, né, que fica geralmente na beira do rio. Nós vimos o ciclo de transmissão de doenças. O que acontece? A pessoa vai lá no rio e vai e lava a sua roupa, sacode a sua roupa, né, lava prato, e tudo ali tá com caramujo, que transmite a doença da esquistossomose, né? Ou seja, não tem ali o saneamento básico, né? Essa água é um rio que não é uma água tratada nem nada, e as pessoas alteram, poluem esse rio, mesmo que seja com água e sabão, mas está poluindo porque está alterando o estado normal dessa água, desse rio. E aí acaba se contaminando. E a gente já falou muito sobre isso, cuidado onde vocês tomam banho, onde vocês ficam descalços, muito cuidado. Nós temos aqui essa pesquisa que vocês fizeram, né, sobre esses parasitas que causam essas doenças, o que causa, o ciclo da vida, enfim. Nós também temos aqui um texto, uma matéria que fala sobre algumas medidas que algumas cidades na Bahia tomaram para evitar a esquistossomose, porque lá no Nordeste tem muito, o índice de esquistossomose é muito grande, né, esses caramujos. Então, uma das medidas que foram tomadas foi o quê? Comprar peixes, os tambaquis, e colocar onde tinha o foco desses caramujos, né? Em lagos, em rios que tinham esses caramujos, porque o tambaqui, ele come o caramujo que transmite a esquistossomose. Isso foi uma medida que teve há um tempo atrás, em 2015, e aí vocês até me perguntaram, e eu pedi para que vocês pesquisassem sobre isso, se o peixe não fica contaminado com a esquistossomose. E fica sim, tá? O peixe fica, só que aí, chamado vermes do peixe, que esses vermes, eles ficam alojados no olho do peixe, tá? Então,
Depois foi descoberto isso. A princípio eles acharam que essa medida ia ser uma medida muito boa. E a esquistossomose tem cura? Sim. Tem remédio? Sim. E além disso, o que é melhor fazer? Tratar a doença ou prevenir a doença? E a gente discutiu muito sobre isso. É prevenir sempre. A prevenção é o melhor remédio. E é prevenir essas doenças através de quê? De águas encanadas, saneamento básico, higiene pessoal, nada de defecar no meio dos matos, né? O importante é fazer no banheiro, porque daí já tem uma direção e um caminho próprio para aquilo. E a gente já conversou sobre isso em sala, né? Nós também temos a questão dos hábitos de higiene. Olha aí o cascão, né? Os hábitos de higiene é importantíssimo e eu falei muito com vocês, porque os hábitos de higiene, ele é importante para evitarmos doenças causadas por certos germes e bactérias, parasitas, né? Lavar bem o cabelo, cortar as unhas sempre, tomar banho 3 vezes ao dia, trocar as roupas sujas, nada de ficar repetindo roupa suja, porque existem doenças que são transmitidas porque a gente fica usando roupas dos outros e sujas, né? Que é a sarna. O que é a sarna? É uma doença de pele causada por isso, tá bom? Nós também vimos que é a questão do piolho, né? Muito comum. Ai, meu filho tá com piolho. Ai, eu tô com piolho. O que é? O piolho é um parasita, um ectoparasita. E a gente precisa também cuidar do nosso cabelo, da higiene. Então, nós temos aí a importância da vacina, pessoal. A vacina ela é extremamente importante, tá? Foi uma das melhores descobertas da humanidade. Ela é importante porque ela ajuda o nosso corpo a combater as doenças. E aqui vocês estão vendo pessoas tomando vacinas, né? Criança tomando vacina, pessoas adultas, idosos também têm que tomar a vacina. Por exemplo, nós temos agora a campanha de vacinação da H1N1. Então, os primeiros que foram vacinados foram os idosos e assim por diante. Por quê? Porque a vacina contra H1N1 ajuda o nosso corpo a se manter imune à doença. Ok, pessoal? Então, a vacina é muito importante. Há uns 2, 3 anos atrás, saiu uma campanha no Facebook que a vacina fazia muito mais mal do que a gente pensava, ela atrapalhava mais do que ajudava, e isso foi fake news, pessoal. A vacina, ela é comprovada cientificamente e ela tem eficácia sim, e ela ajuda muito o nosso corpo. Podem ter algumas reaçõezinhas de leve, né? Uma dorzinha de cabeça, alguma coisa nesse sentido, mas nem comparar. E a vacina, ela estimula o corpo a se defender contra os organismos, né? Os micro-organismos, porque nós não conseguimos ver a olho nu, mas o nosso corpo está coberto de micro-organismos, germes, bactérias, fungos, vírus, enfim. E a vacina, ela foi descoberta há 200 anos, tá? Ela foi descoberta, tem esse tempo, por um inglês que testou e conseguiu fazer a primeira vacina. E então a vacina ela vai dar essa ajuda para o nosso corpo, quando o nosso corpo não está conseguindo mais se defender tanto, porque nós temos 2 formas de defesa. O nosso corpo tem as mucosas, como eu já falei para vocês, que revestem partes do corpo, como a boca, o nariz, e elas atuam como barreiras para
impedir as entradas desses micro-organismos que estão aqui no meio ambiente, que são vários, né, como eu já falei. E nós também temos os glóbulos brancos ou os leucócitos, que são os soldadinhos. Lembra que eu já falei na sala de aula, eles são os nossos soldadinhos. Porque quando o corpo percebe que tem algo estranho, alguma bactéria, algum micro-organismo estranho entrando no corpo, ele aciona os glóbulos brancos, os leucócitos, que são esses soldadinhos, e eles vão defender o nosso corpo desses invasores, digamos assim. Falamos também sobre a questão, por exemplo, do pus. O que é o pus, né? O pus nada mais é esse resultado dessa luta dos soldadinhos do nosso corpo, que são os glóbulos brancos, com os invasores. E quando os soldadinhos conseguem matar esses invasores, aí tem a formação do pus. Mas nem sempre os nossos glóbulos brancos, os nossos leucócitos, conseguem dar conta. Nem sempre eles conseguem matar os invasores, né? Principalmente em doenças mais complexas, como causadas pelo vírus da dengue, a paralisia infantil, a chamada poliomielite, e outras, como até a gripe H1N1. E aí é nessa hora que entra a vacina, para dar uma ajuda a mais, um plus a mais no nosso organismo. E aí o nosso organismo fica mais forte para combater de vez essa doença, expulsar essa doença, digamos assim. Então, o vírus, ele só se tornou conhecido primeiro com a invenção do microscópio. Depois foi desenvolvido estudos sobre isso, observação com o microscópio, e daí foi descoberto, né, o vírus. Só que o vírus sempre existiu desde o começo de toda a humanidade, o vírus, a bactéria, esses organismos que a gente não consegue ver a olho nu. E ele está em todo e qualquer lugar, né? Antigamente, há séculos e séculos atrás, na época de Cristo, as pessoas achavam que toda morte era causada por um veneno. Mas não, na verdade eram causadas por vírus, por bactérias, mas elas achavam que tudo era veneno. E aí, com o passar do tempo, foi se descobrindo e dando nome aos bois, digamos assim, né? Foram descobrindo o vírus, deu nome ao vírus, foram estudar os vírus, foram ver que existem vários tipos de vírus e várias doenças causadas por esses vírus. E como, por exemplo, agora a gente está vendo aí a questão do vírus da dengue, né? É um vírus, e quem transmite esse vírus é o quê? Um mosquito. Não é todo o mosquito da dengue, mas uma parte desses mosquitos transmite a dengue, que é uma doença, através de um vírus. Nós também temos a febre amarela, que é causada por um vírus, o sarampo. E nós temos uma doença causada também por o vírus, que é a paralisia infantil. Vocês, crianças, como eu já falei, não devem ouvir tanto mais sobre isso, porque é uma doença que hoje nós temos vacina, graças a Deus, e ela está erradicada, ou seja, ela está acabada no Brasil, totalmente controlada. Por quê? Por causa da vacina. Mas a paralisia infantil, na década de 50, em 1950, 1960, 1970, 1980, que é a época dos pais de vocês, a minha época e a época dos avós de vocês, era uma doença assim que causava muita preocupação, porque era nas crianças, as crianças estavam bem, pegava esse vírus, né, através do contato do dia a dia com alguma coisa,
e aí causava paralisia nas pernas, nos membros inferiores. E aí a criança tinha que andar na cadeira de rodas e ficava ali na cadeira de rodas. E muitas pessoas ficaram assim, muitas pessoas também já morreram de sarampo. Às vezes vocês nem sabem mais o que é isso, porque nem se fala tanto. Por quê? Porque tem cura. Hoje agora nós vemos o que é essa Covid-19, que é causada por um vírus. Por que é tão assustador? Porque não tem cura ainda, tá? Enquanto não houver cura, infelizmente pessoas estão morrendo, porque não tem vacina, estão ainda em processo de descoberta, de experimentos. A vacina também ela não é criada de um dia para a noite, tá? A vacina, ela leva tempo. Remédio ainda também não tem, e infelizmente as pessoas estão morrendo por causa disso, porque não se tem essa cura, essa cura e essa vacina. Como aconteceu em outras épocas, pessoas morrerem de doenças hoje que a gente acha que é uma doença boba, mas não é. A diferença é que nós temos a vacina, nós temos remédio, tratamento, né, para essas doenças como sarampo, cachumba, paralisia infantil, que antigamente não se tinha, né? E aqui nós temos, olha, uma campanha de vacinação do governo, olha, na época, né, a vacinação contra a gripe, as datas, a gente vê muito isso na questão dos postos de saúde, por isso tem que ser vacinado, por isso, é bebezinho, recém-nascido, tem que vacinar sim. O nosso país tem uma política de vacinação muito boa e funciona de maneira bem efetiva, tá? E essa é uma revisão que nós fizemos em ciências, tá? Por hoje é só. Fiquem com Deus e um forte abraço e tchau, tchau, tchau.